Hey guys, that's me, Marcos Veloso, in the house one more time. E aí galera, tudo bem? Marcos aqui do canal Inglês Sem Fronteiras, trazendo mais um vídeo, agora falando dos condicionais, ou os famosos if clauses da língua inglesa. A gente vai abordar o zero, first, second, third, e também uma mistura aí do second com o third conditional, que dá uma tal de mixed conditional. What? Yes, that's right. Mixed conditional. E para você que ainda não é inscrito no canal, já vai deixando aí a sua inscrição, o seu like, vai compartilhando o vídeo com o maior número de pessoas que você puder e lembra também de ativar o sininho para ficar sabendo dos novos vídeos do canal, ok? É isso aí, galera. Então, fica aí que depois da vinheta tem mais. Bora para a aula, galera. Vamos lá para a explicação completa dos condicionais do inglês. A gente precisa olhar para as condicionais como se elas se fossem sempre se aproximar ou se distanciar da realidade. Então, normalmente, os tempos que são mais próximos do presente ou do futuro, existe uma combinação aí, são mais reais, mais prováveis. Quando você vai utilizando tempos no passado, vai se distanciando da realidade. Basicamente é isso. Então vamos lá. No zero conditional, a gente vai trabalhar com uma condição real. Então você está trabalhando com o presente mais o presente ou presente mais o imperativo. A gente já vai ver isso com mais detalhe, tá? O first conditional, ele também trabalha com o presente, mas normalmente com o futuro, numa outra oração. A gente também vai ver essa combinação. Zero e o first estão mais próximos do tempo presente e do futuro, portanto, mais próximos da realidade. Second conditional, third conditional e o fourth conditional já são condições imaginadas, ou seja, normalmente utilizam tempos no passado e também no passado perfeito, né, que seria equivalente ao nosso pretérito mais que perfeito. Nesses casos, são mais distantes da realidade, tá bom? Então, tempos presentes ou tempos que estão no futuro vão estar mais próximos da realidade e, portanto, existe maior probabilidade de acontecer. Já no caso do second, third e do fourth, isso é muito pouco provável ou até impossível, né, como está destacado aqui. Eu fiz uma brincadeira, né, chamando o mixed conditional de fourth conditional. Na verdade, existe esse nome em alguns sites, de repente em alguma gramática que você possa encontrar, mas é mais comum você encontrar esse quarto condicional como se fosse, na verdade, um mixed conditional. Então, dando sequência a esse conceito de que o tempo presente ou futuro eles são mais próximos da realidade, a gente vê que o zero conditional, como ele é chamado até de real conditional, é o condicional real, esses verbos que estão em azul estão no presente e os verbos que estão em verde no imperativo. Vamos lá. If you get hungry, order something on iFood, ok? Então, se você ficar com fome, existe realmente a possibilidade de você ficar com fome, né? Então, essa é uma condição. Se essa condição for atendida, peça algo no iFood. Outro exemplo. If you drink, don't drive. Então, se você beber, então existe a real chance da pessoa beber. Ela vai para uma festa, por exemplo. Então, don't drive. Não dirija. Já no outro exemplo, ó, if it rains, all games are cancelled. Então, toda vez que chove, ó, se chover, os jogos são cancelados. Toda vez que chove, é o que acontece. Então, essa é a ideia de tempos que estão no presente, né? Orações que estão no presente, orações que estão no imperativo, em combinação, vão gerar condições reais ali de acontecer aquele fato, tá bom? Então, a questão da regra da vírgula, the common rule aqui, se você começa, essa é a mesma frase que está aqui, tá? Então, when it rains, all games are cancelled. Eu coloquei aqui, all games are cancelled if it rains. Então, a gente faz essa inversão colocando o resultado primeiro, né? E depois a oração da condição.
então não precisa ter a vírgula separando aqui. O contrário, quando você começa pela condição, sempre tem a vírgula separando da outra oração subordinada aqui, tá bom? Então é isso. Dando sequência, a gente vai ver mais exemplos do Zero Conditional. Então aqui eu coloquei exemplos de verdades universais. When you heat ice, it melts. Não tem como, né? Se você aquece o gelo, ele vai derreter. Então, quando você aquece, ele derrete. Plants die if they don't get enough water. As plantas morrem, né, se elas não recebem água o suficiente. E mais dois verbos que estão destacados em verde aqui, falando de instruções, né, que você dá. Ask the teacher if you're not sure what to do. Então, pergunte ao professor se você não estiver certa do que fazer. Meet me here if we get separated. Outra instrução, ó. Encontre-me aqui se nós nos separarmos. Beleza? A questão da estrutura é sempre começando pelo if, é mais comum. É mais comum começar pelo if, né? Ou when, depende do caso aí. Basicamente, qual que é a diferença, né, do if e do when? O if ainda dá uma questão, uma dúvida maior, né? Se vai acontecer ou não. O when já é certo que vai acontecer. Ó, quando você chegar lá, então você está dizendo, ó, a pessoa vai chegar, né? Agora, if you arrive, né? Se você dá assim, ó, se você chegar, então ainda tem uma certa dúvida se a pessoa vai chegar ou não, tá? Então, essa é a ideia da diferença aqui, mas começando pela condicional, usa-se a vírgula. Então, aqui está o tempo presente, como a gente viu nos exemplos. Depois a vírgula tem o resultado, né? A consequência, caso aquela condição seja atendida, né? No presente ou no imperativo. Beleza? A gente pode usar tanto na afirmativa quanto na negativa, aí vai depender de cada caso, né? Se você inverter, você pode começar pelo present or imperative. Na verdade, a gente está trazendo esse resultado para o começo aqui. Então, uma outra opção, não precisa da vírgula para separar e coloca a condição na sequência. Simples assim, esse é o nosso Zero Conditional. Na sequência, a gente tem o First Conditional. Vamos sempre voltar para aquele conceito. As ações, né, as condições ou aquelas orações subordinadas que estão no presente, no futuro, tal, elas vão estar sempre mais próximas da realidade. O First Conditional atende essa questão, né? Então significa que é bastante provável que aconteça, né, aquele resultado se aquela condição for atendida. Vamos dar uma olhada aqui nesses verbos que estão em destaque na cor azul, ó. Simple Present. É uma future condition, né? Uma condição de futuro, mesmo que o verbo seja expressado no tempo presente. Ele é um simple present, mas dá uma ideia de futuro, né? Os verbos que estão em verde já literalmente estão no tempo futuro aqui, né? É o future com o verbo will. Pode ver que tem I will help, will dump, you won't get. Won't é a forma negativa, né, do verbo will. Tem aqui no canal também um outro vídeo, eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem. É um vídeo que eu falo exclusivamente só do verbo will, né, como utilizar o verbo will, que é um tempo, que é um verbo para indicar futuro, né. Então vamos analisar essa combinação aqui, que é bastante provável, né, de acontecer. Então a gente tem, ó, if I get this job, I will help you. Está dizendo, ó, se eu conseguir esse emprego, eu vou te ajudar. Bom, basicamente o que? A pessoa provavelmente ela até já fez uma entrevista, ela está com essa expectativa. Então, se eu conseguir, eu vou te ajudar de alguma maneira, tá bom? O outro exemplo, ó, aqui já é uma espécie de ameaça, né? If you lose your job, I'll dump you. No sentido, ó, se você perder o seu emprego, eu te largarei. Então, existe a chance da pessoa perder o emprego. Naquele contexto, o cara, de repente, o chefe já disse que se ele chegar atrasado mais alguma vez, ele vai se dar mal ali. Então, a gente tem essa condição e tem uma consequência muito provável de acontecer, né, caso a condição seja atendida. Vamos a outro exemplo aqui, ó. If you don't take your medicine, you won't get better. Então, se você não tomar o seu remédio, você não vai melhorar. Então, é uma condição ali que é bem possível da pessoa ficar mais doente, né, se ela não tomar o remédio, porque já é uma condição que a gente já conhece. Bom, se não tomar o remédio, provavelmente a chance de você
não melhorar, né? Até ficar pior. Então a gente tem a questão da regra da vírgula, né? The comma rule, mesma coisa que foi falado lá no zero condition, né? Quando você inverte, eu peguei esse exemplo, né? If you don't take your medicine, you won't get better, e inverti, coloquei o you won't get better no começo, então não precisa da vírgula, e a oração condicional aqui vem depois, beleza? Simples assim. Vamos dar uma olhada em mais exemplos no first condition. Ó, when you get there, lembra aquele exemplo que eu falei? Se trocar o if pelo when, o when já é mais certo. Ó, quando você chegar lá. When you get there, you'll see a guy in a black shirt. They will do nothing if you don't cooperate. Então aqui está falando, ó, eles não vão fazer nada se você não cooperar, se você não colaborar. Outro exemplo, ó, you won't pass the exams if you don't study. Eu fiz de propósito, coloquei dois exemplos aqui sem a vírgula, né, porque eu comecei com a possível consequência, né, e a condicional depois. Beleza? Sempre misturando, colocando negativas também para vocês verem que dá para usar, né, não tem problema usar os tempos na negativa aí. I'm going to call the police if you try anything. Ó, eu vou ligar para a polícia se você tentar qualquer coisa. Então aqui, um outro exemplo com o futuro, prestando atenção que já não é mais o will, mas o going to também é uma opção, né, para a gente expressar futuro. Beleza? Então a estrutura do first conditional é if, o sujeito mais o tempo no simple present, na condicional aqui. Aí quando você vai para outra oração, que é depois da vírgula, né, a subordinada, aqui a gente tem o sujeito mais futuro. O futuro pode ser com will, como a gente viu na maioria dos casos, e também com going to, né, que é um outro tempo, uma outra estrutura que ajuda a gente a expressar o futuro, né? E aqui a gente tem a inversão, então a gente já falou isso tanto no zero condition, né? E a mesma ideia aqui, se você coloca o resultado ou o possível resultado antes ou no início aqui, você não precisa separar com vírgula, né? Esse resultado da oração condicional. Beleza? Então é isso sobre o first conditional. Agora a gente vai começar a olhar as condicionais imaginadas. Ou seja, lembra? Presente e futuro estão mais próximos da realidade. Quando você começa a usar passado, significa que você está começando a se distanciar da realidade e é muito improvável que aconteça. Que é justamente o que a gente vai abordar aqui, né? Então, para a gente entender isso, tem uma breve explicação aqui, né? Ó, quando o resultado dele é muito pouco provável, né? Em uma situação imaginada. Então, nós apontamos quais devem ser as condições para que a situação no presente ou no futuro sejam diferentes, né? Estou imaginando esse exemplo aqui, ó. If you had an Italian citizenship, things would be a lot easier. Então, está dizendo o seguinte, né? Se você tivesse cidadania italiana, então você não tem, mas está imaginando, e se tivesse, as coisas seriam muito mais fáceis, né? Olha que interessante. Então, você tem um simple past, é uma condição, uma imagined present condition, uma condição que você imagina agora. Pô, mas eu não tenho, mas e se eu tivesse? If I had, né? Aí você tem o modal verb, would, mais o bare infinitive, que é um infinitivo, na verdade, sem o to. Esse é o sentido de bare infinitive. Então, e é um imagined future result, é um resultado futuro imaginado. Então, seria mais fácil, né? Mas, na verdade, não vai ser, né? Porque você não tem a cidadania, tá bom? Então, no outro exemplo aqui, tá dessa maneira, ó. You wouldn't make it if you didn't have someone to help you. Você não conseguiria se não tivesse alguém para ajudá-lo, né? Então, eu inverti aqui, né? Coloquei esse resultado, né, possível, imaginado no começo, aí não precisa da vírgula. Então a outra oração condicional, if you didn't have someone to help you, né, se você não tivesse alguém para te ajudar. Beleza? Então a ideia aí é essa. O tempo passado ele vai distanciando a gente da realidade, fica mais no campo da imaginação, mesmo no campo das ideias.
Vamos olhar no mesmo esqueminha que a gente viu o zero conditional e o first conditional, também com exemplos aqui para a gente destacar os tempos verbais. Então, ó, if I got a job, I would help you. Se eu conseguisse um emprego, eu ia te ajudar, né? Eu te ajudaria. No cotidiano a gente fala eu ajudava você, né? Eu coloquei até um asterisco aqui para deixar realmente como um ponto de alerta. Se isso na verdade é meio uma linguagem informal aqui do Brasil, né? Então, if you weren't so stupid, you would win her back. Meu, se você não fosse tão burro, né? Você reconquistaria ela. Coloquei o asterisco aqui porque o certo é falar você a reconquistaria, né? Seria o correto na nossa língua, mas é só para a gente entender. If you could be a hero, who would you be? Se você pudesse ser um herói, quem você seria? Então vamos olhar aqui os verbos, né, que estão destacados em azul. Estão todos no simple past, né? Então é uma distância da realidade. Mesmo que seja uma condição do presente, ó. Eu não tenho emprego, né? Mas se eu conseguisse um, né, eu te ajudaria. Aqui também, ó, a pessoa ela é considerada uma pessoa burra, né? Então, mas se não fosse, né, tão burro, reconquistaria a pessoa amada lá, né? Você reconquistaria ela. You would win her back. Já com o verbo could, que é o passado de can, né, que é um modal também, o could está no passado já, né? Então, se você pudesse, if you could be a hero, se pudesse ser um herói, quem você seria? Porque você não é, mas, né? E se você pudesse? Então, você está imaginando essas situações, o second conditional é basicamente isso. A gente vai construir o possível resultado com would, na maioria das vezes. Existem outras possibilidades, mas eu não quis trazer, senão ia ficar muito grande, né? E você precisa ter o domínio também de outros verbos modais, né? De outros modal verbs. Então a ideia é que aqui que você se atenha pelo menos a esses daqui, a esse caso, né, do would, para entender. Beleza? Lembrando da regrinha da vírgula, né, the common rule. Aqui eu peguei o mesmo exemplo do super-herói aqui, né? E inverti. Em vez de fazer if you could be a hero, eu coloquei who would you be? E if you could be a hero depois, não precisando da vírgula no meio. Beleza? Então, o passado vai distanciando da realidade. Outros exemplos ainda com o second conditional. Vamos lá. É muito comum você dar sugestões, né? Você tem if I were you, I'd take that offer. Lembrando que esse I'd é o would, tá? Ele está contraído aqui. Então eu vou adiantar aqui só para mostrar, né? Que esse primeiro é uma suggestion, certo? Ó, se eu fosse você, if I were you, I would take that job, that offer, né? Aquela oferta. They would help you if you were the president's son. Olha aqui, frase aqui, né, de nepotismo. Ó, eles te ajudariam se você fosse filho do presidente. Na verdade, não seria nem um nepotismo, é mais uma carteirada, né? Então, they would help you. Eles te ajudariam se você fosse, porque você não é o filho do presidente, mas se você fosse, já sabe como seria, né? Então, a gente está imaginando aqui. You would do it if you knew the truth. Nesse exemplo aqui, ó, você faria isso se soubesse a verdade. Então, a pessoa não sabe a verdade, mas se ela soubesse, então a gente está imaginando, né? Aqui eu trouxe um exemplo de inversão. Quando você faz esse tipo de inversão, você está usando um modo mais formal de se expressar e você não precisa usar o if, né? Were you the police officer, you would do the same. Então está dizendo o seguinte, ó, se você fosse o policial, você faria o mesmo, né? A gente até usa essa inversão no português também, né? Ó, fosse você o policial, você faria o mesmo, né? Were you the police officer? Então dá para usar. Coloquei aqui como nesse slide de outros exemplos para você saber que existe, né? E a estrutura do second conditional basicamente né? O if mais o tempo no passado, afirmativo ou negativo, depois o sujeito would e o verbo na base form, né, que é a mesma coisa que o bare infinitive. E se você inverter, a gente já falou, né, que você pode fazer isso, né, colocando
esse possível resultado no começo e depois a condicional, não precisando da vírgula no meio aí das duas, beleza? Agora a gente vai começar a entrar no que a gente chama aí de impossível de acontecer, é o third conditional, o terceiro condicional. Ele é impossível porque realmente, ó, vamos primeiro fazer o seguinte, né? Esse slide aqui para a gente fazer esse building the right thinking process, né? A gente construir aí o jeito certo, né, de entender. A gente vai começar por essa pergunta aqui, ó. If you had done something different, what would you have done? Então, se você tivesse feito algo diferente, o que você teria feito? Então, aqui a gente vai ver que são coisas que já são águas passadas, né? Já são todas situações de leite derramado, mas a gente pode imaginar também, é como se você até tivesse um pinguinho, assim, uma intenção de querer mudar as coisas no passado. Não sei quem assistiu o seriado Dark, mas existe essa condição, né, de você tentar voltar no tempo e mudar algum fato que você acha que deveria mudar para mudar o rumo da história. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, ó, I didn't buy a better car because I didn't save money. Então, eu não comprei um carro melhor porque eu não guardei dinheiro. Então, ou seja, você guardou dinheiro? Não, mas se eu tivesse guardado dinheiro, então o resultado seria I would have bought it. Eu teria comprado o carro, né? Eu teria comprado o carro. Então você tem a causa e o resultado. Quando você fala, por exemplo, assim, I got a bad grade in my test because I didn't study hard. Então, eu tirei uma nota baixa porque eu não estudei bastante. Então, você estudou bastante? Não. Mas e se tivesse estudado? Então, ó, lembra que o tempo passado ele vai distanciando da realidade? Esse aqui ainda mais, porque é o passado perfeito, né? O past perfect nada mais é do que o passado do passado, né? Então, se você tivesse estudado mais, you would have got a higher grade. Então, aqui a gente vai combinar, na verdade, né? O if com o possível resultado. Vamos tentar entender agora o conceito, né? Então, a gente usa isso quando a gente imagina um passado diferente, em que algo ocorreu ou não ocorreu, e a gente imagina um resultado diferente para aquilo. Então a gente está aqui tentando, como se estivesse, na verdade, tentando mudar o passado. If you hadn't cheated, you would have passed, you know? Se você não tivesse colado, você colou. O fato é que colou na prova, mas se você não tivesse, né? You could have passed. Você poderia ter passado, sabia? Então, past perfect, né? E depois o modal com o present perfect. Seria o modal perfect, né? O outro exemplo, ó, she would have won if she had played better. Então, ela teria vencido. Portanto, ela não venceu. A gente sabe que ela perdeu, né? Mas ela teria vencido se ela tivesse jogado melhor. Então, a gente sabe que ela foi mal, ela não jogou tão bem. Beleza? Então, aqui a gente colocou invertido, né? Porque não precisa de vírgula. A gente fez essa inversão para mostrar, na verdade, que não precisa da vírgula. Então, ela teria vencido. She would have won. O modal would com o present perfect, né? E a oração condicional no past perfect. Had played. Vamos olhar os exemplos, igual a gente fez com zero, first e second. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui 3 exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Quando a gente tem os verbos em azul, a gente está falando que são past perfect, esses verbos, né? Hadn't lost, had tried, had pulled. Aqui eu fiz a inversão, né? Para a gente poder eliminar a vírgula e demonstrar. E o que está em verde é o would have mais past participle ou could have mais past participle. Então a gente tem o past perfect como uma condição imaginada no passado. O que está em verdinho, né, é um resultado imaginado no passado. Ó, eu perdi o trampo, mas se eu não tivesse perdido, não comprei o carro, mas eu teria comprado se tivesse o emprego ainda. Aqui a mesma coisa, a pessoa não tentou, né, mas se tivesse tentado, né, teria vencido, ou poderia ter vencido, né, e aqui a pessoa, o resultado seria, né, poderia ter se tornado um herói se ele tivesse puxado o gatilho. Portanto, ele não puxou o gatilho, certo? Então, lembrando,
passado, e aqui o past perfect seria o passado do passado, então significa que ele está cada vez mais distante da realidade, distante de ser algo que pode realmente acontecer. Então aqui, lembrando, né, aqui aparece a vírgula porque começa com a condicional, depois da vírgula tem a oração subordinada aí, beleza? Aqui ela não apareceu porque ocorre a inversão, beleza? Vamos seguir para outros exemplos do third conditional. Então, ó, if you hadn't been found, you could have died, man. Então, se você não tivesse sido encontrado, você teria morrido, man. Você teria morrido, meu velho. They would have helped you if you hadn't been so rude. Então, eles teriam te ajudado se você não tivesse sido tão mal educado. Então, o fato é, né? Eles não ajudaram, mas eles teriam ajudado se a pessoa tivesse sido, né, mais cordial, mais educada ali. Seguindo, né? If you had listened to me, none of this would have happened. Meu, se você tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido. Então a pessoa não ouviu, né? Mas se ela tivesse me ouvido, então nada disso teria acontecido. Provavelmente aconteceu alguma coisa ruim, mas não teria acontecido se tivesse ouvido, né? Aqui tem uma inversão. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem com essa inversão a gente tira o if, mas é como se fosse a oração condicional mesmo, né? Had you listened to me, vírgula, none of this would have happened. É a mesma ideia de cima, a gente só tirou o if e inverteu o had com o you. Parece uma pergunta, né? A gente começa perguntas em inglês colocando o verbo auxiliar, né? Antes de tudo, antes dos demais termos aí. Então, aqui na inversão, esse if vai embora. E se torna uma frase também, uma aplicação mais formal da língua, beleza? Normalmente, né, a gente usa para reclamações, né? Eu coloquei em destaque aqui complaints, no sentido, meu, se tivesse me ouvido, né? Pô, se tivesse feito aquilo, sabe? Então, esse é o espírito da reclamação, tá bom? Third conditional structure. Então, a estrutura do third conditional vai ser o if mais o passado perfeito, o past perfect, que seriam esses had, né, e o past participle, hadn't been, had listened, e depois a vírgula, would have past participle ou could have past participle. Beleza? Se inverter, fica would have past participle antes do condicional aqui e sem a vírgula para separar. Beleza? Basicamente isso. Então, o third conditional está usando tempos no passado e, portanto, distantes da realidade. Na verdade, são impossíveis, né? São apenas imaginados e impossíveis de acontecer. Agora vamos falar do mixed conditional, que seria uma espécie de fourth conditional. Isso é meio fake, né? Não é nem oficial esse nome, mas para vocês entenderem. Então, que a gente pode combinar tipos diferentes de condicionais. O quarto condicional, apesar de ele não existir, né? Ele, às vezes, em alguns websites ou até livros, né? Eles são aí associados como tal. Eles são nomeados como se fosse um fourth conditional. Mas, na verdade, mixed conditional é mais comum, né? Pelo menos por meio das pesquisas que eu fiz. Bom, unreal present result of an unreal past condition. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai perceber que existe um resultado presente e real e uma condição no passado e real. Então, a gente vai misturar o second com o third. Ó, I would be a millionaire. Agora, I would be a millionaire now. Então, é um resultado presente e real. Agora eu seria milionário, né? I would be a millionaire if I had taken that job. Então, essa condicional impossível, né, ou irreal, ela aconteceu no passado. Né? Se eu tivesse aceitado, né, se eu tivesse pego aquele emprego, então basicamente a ideia é essa. Então aqui a gente está combinando o second conditional com o third conditional, beleza? Em azul second, em verde third. Agora vamos ver que a gente tem aqui um resultado passado e real e uma condição passada e real. Então, ó, I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting. Bom, tá falando que o resultado passado e real eu teria, né, ficado muito contente, teria ficado
feliz em te ajudar se eu não estivesse, né, no meio de uma reunião. Então aqui também a pessoa estava na reunião, mas se ela não estivesse, né, então a Unreal Past Condition é uma condição no passado irreal, tá bom? Então aqui a gente tem o em azulzinho é um would have, que é um terceiro condicional, would have mais particípio, né? E o em verdinho é um simple past, I wasn't. Mas tem uma ideia aí, né, de condição no passado irreal. Beleza? Então, esses dois exemplos é para mostrar que isso existe, né? Não é proibido misturar condicionais, principalmente o segundo e o terceiro, eles são possíveis sim. Agora chegou a hora de você fazer o pagamento por essa aula. Não é brincadeira, I'm just kidding. Na verdade, você tem como pagar por essa aula, né? Então, para retribuir, para dar uma turbinada no canal, compartilhe esse vídeo, né? Deixa o seu like aí no vídeo também. Se inscreve no canal se você não for inscrito e assim você já ajuda a gente a crescer. E lembra também de deixar o sininho habilitado aí para você receber as notificações de novos vídeos, beleza? So, thank you very much for watching and see you in the next video. Bye bye.